É com muita alegria, e minha alma e coração, assim, vibrando, por estar aqui com vocês, nessa linda comemoração de setembro da SP Flor 2025, trazendo um pouquinho das essências florais da vida, da qual eu sou a guardiã, com muito orgulho e honra. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa vivência, né, que os florais da vida traz para todos nós. Muito obrigada e parabéns pelo evento e por todos que estão participando como palestrante e aos que estão aqui nos ouvindo também. Muito obrigada. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Sandra Grise, sou pesquisadora, produtora do Sistema Único de Aromaterapia Vibracional e do Sistema Florais da Vida, da qual eu tenho, assim, a grande alegria de compartilhar um pouquinho dele com vocês aqui. Sou formada como psicóloga clínica, fundei a Abra Aroma, fui presidente durante muitos anos, quase 18 anos, com muita, sabe, alegria de vivenciar essa experiência com a bandeira da aromaterapia, né? Paralelo a isso, eu sempre trabalhei, fui terapeuta floral, então eu tenho esse carinho imenso, começou antes até, inclusive, do próprio aroma. Hoje faço parte da comissão de ética da Abra Campo, que mora aqui dentro do meu coração. Sou autora do livro O Poder Oculto dos Óleos Essenciais, publicado pela Laszlo, que traz um resumão de quase 500 páginas falando de aromaterapia vibracional. E o meu último trabalho é O Novo Ser Humano, mas saúde mental na era digital, que é a que nós estamos vivendo agora, e nele eu abordo a importância da aromaterapia e das essências florais, de forma geral, como grande contribuidor de um recurso maravilhoso que nós temos através das essências, e sou proprietária da Vida Botânica. Pois bem, então, convido vocês todos aqui para ouvir um pouquinho sobre a contribuição para a saúde planetária através das essências florais da vida. Eu quero apresentar como ela começou, né? Foi lá no ano 2003, onde eu tive o primeiro contato, assim, de forma bastante presente da necessidade de iniciar, né, algo que pudesse transformar aquela imensidão da floresta amazônica, que foi onde ela começou, em frascos onde nós pudéssemos ter ali uma conexão mais visual e mais concreta de tanta energia condensada, tanta força sobrenatural que tem essas nossas irmãs, né, que são as grandes árvores. Trazem qualidades muito elevadas, nutridoras, muito sublimes, para que nós possamos realmente detectar, sabe, aquela qualidade que a nossa alma humana está buscando em algum momento da evolução, e ainda mais agora, nessa questão toda da transição planetária que nós estamos vivendo, e somos merecedoras desse momento, né? Eu sempre penso nesse momento como um presente mesmo para a nossa alma, nosso espírito, nossa essência, que está aqui, né, lapidando pela última vez, vamos dizer assim, essa capacidade toda que nós temos de evoluir. Aqui, algumas, né, das nossas essências florais, onde nós temos desde árvores muito majestosas, começando com a castanheira do Brasil, né, que vem aí trazer a saúde mental, né, mais organizada e clara para nós. Aí a belíssima Vitória Régia, com seu orvalho, com a sua flor, né, o jatobá, e árvores mais, pau-brasil, sobreiro, né, que é a grande árvore, né, da cortiça, feita em Portugal, bela sombra, que é um bosque belíssimo de ombuí, que fica no Uruguai, e tamareira do Egito, mas também tem aguapé, que é simplesinha, né? Que é uma, flores lindas, maravilhosas, mas não é majestosa como as árvores, mas faz parte dessa energia da floresta também. Então, é por isso que os florais da vida traz essa conexão com as árvores, com os bosques. E pensando também naquilo que germina a vida, que traz a energia vital para que nós possamos recarregar e reabastecer toda a nossa vitalidade. As sementes. Então, a semente é
um momento muito especial de vida, aonde ela traz a geração, né, ela traz vitalidade, promove a abertura daquilo que está adormecido dentro da gente. Então, várias frutas fazem parte dos sistemas florais da vida, trazendo essa energia condensada que, sabe, explode em vitalidade, em flexibilidade, em depuração, fortalecimento, superação, regula várias questões, né, emocionais, mentais. Então, isso faz com que a gente tenha aí 30 essências trabalhando nessa visão que eu trouxe, junto com a energia do Sol, da Lua, numérica, cromática, uma série de outros componentes também sutis que nós podemos agregar no momento de preparo de cada uma dessas essências que nós vamos abordar dentro do sistema Florais da Vida. E a minha contribuição, né, para essa jornada, eu quero trazer uma maneira muito simples de todos nós podermos trabalhar com as essências florais da vida, sem uma necessidade de muito complexa, vamos dizer assim, uma forma bem simples, que esse tabuleiro, né, que eu desenvolvi, trazendo aqui a linha de desenvolvimento de cada uma das 30 essências florais. Então, começando, né, com Flor de Cristo, que faz a abertura do portal, depois vem o sino, a erva cidreira, e aí vai passando por todas elas estão numéricas, né, são, aqui nesse exemplo, nós estamos com 29, porque a última é recente, e eu não anexei ainda, mas nós temos 30 essências florais da vida, e cada um deles foi me ensinando nesse decorrer de 2003 até agora, 2023, 2024, que foi a última, né? Ensinamentos de cada uma representava um portal de conhecimento, um portal de reflexão, de autoanálise, e sendo assim, cada uma delas tem uma palavra-chave bastante interessante que facilita para que todo mundo, mesmo a pessoa leiga, né, possa utilizar as essências florais da vida. Lógico que para o terapeuta é um recurso muito importante, muito fácil de usar, os meus alunos gostam demais, né? O próprio cliente dos meus alunos que tornaram aí, então, os terapeutas florais utilizam as essências florais, gosto desse tabuleiro, porque facilita muito o autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, né, para vocês. Por exemplo, todo mundo consegue, de repente, perceber que está num período de necessidade de superar algo, né? Superação. Então, a palavra-chave que foi determinada ali, né, naquela reflexão, foi superação. Então, nós vamos ter aqui, nessa relação, vamos encontrar caju, que é, né, uma das, sabe, árvores maravilhosas, mas foi feito da semente, né, aqui, então, que traz a superação como uma forma de enfrentar o desafio do momento que está passando. Então, a tarefa, né, do caju é trabalhar os sentimentos, sabe, do medo, né, da falta das coisas acontecerem, superar a dificuldade, sem esperança para o futuro, enfim, trabalha todas as questões onde nós precisamos, de uma forma ou de outra, enfrentar um grande desafio, ou seja, superar. Aí tá, então ele faz parte, ele número 21, é o portal 21, né, que é o caju. Então, vamos voltar um pouquinho para trás, ver o que aconteceu, vamos olhar quem é o número 20. O número 20 é o coconut, é o coco, né, o floral, que vai hidratar a alma e proteger os corpos sutis. Olha só que interessante essa ligação. Então, uma pessoa que, de repente, não descuidou um pouco, né, dos seus sentimentos, das suas mágoas, enfim, de tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vitalidade, ela deixou, então, de hidratar, vamos chamar entre aspas, né, a alma, né, a sua essência maior,
Então, o Coconut, ele vai trazer à tona, trazer a realidade, trazer a consciência, os acontecimentos da vida. Olha só como que a falta do cuidado de todo esse nosso campo pode nos levar a um desafio maior. Então, nós temos aí a ligação, né? Descuidamos um pouquinho, como que está lá o cuidado com os corpos sutis, como é que ele está se revelando, né? E aí a gente entra numa fase, então, de necessidade de superação, que é onde explodiu a consciência. Então, preciso superar. Estou em desafio, estou com problemas, preciso enfrentar essa carga toda, né? Pois bem, então, vamos unir o caju, né, ao cacau. E aí, depois, qual é o próximo? O próximo, né, que é o 22, né, é o cacau, né? O cacau é o regulador de toda a alegria, de todo o prazer da vida, de todo o encantamento. Ele vai ensinar, então, a gente a ouvir as nossas necessidades pessoais, vai aceitar as mudanças, vai trazer entendimento para aceitar mudanças, para reencontrar a alegria de viver, o prazer da vida, enfim, vai contribuir para regular toda essa desordem que foi feita dentro do nosso ser. Então, veja bem, aí então se une ao caju. Então, nós temos 3 essências, né, a partir do presente, vamos pensar assim, o caju, que foi a palavra, que foi necessidade, que o cliente trouxe, ou que nós mesmos encontramos para traduzir o que nós estamos sentindo, que é a superação. Aí unimos, então, o caju, né, ao caju, o coconut e o cacau. Então, essas 3 essências, né, uma voltando ao passado e uma já trazendo o futuro para os dias atuais, para ajudar a enfrentar a dificuldade, formam a sinergia que hoje nós usamos como contribuição para que as pessoas possam, então, desenvolver aquilo que está precisando, as suas qualidades, a sua vitalidade, enfim, o seu empenho para ser cada vez melhor. Então, se nós pegarmos qualquer uma, né, com certeza, ela será, então, a principal, né, a palavra-chave. Nessa mesma linha aqui, bati o olho aqui, eu vi uma que é muito comum, né? Flexibilidade. Flexibilidade, né, que a gente tem, muitas pessoas faltam flexibilidade para dizer sim, para dizer não, né? Aquela rigidez, aquela cobrança. Então, para se amar, para amar o próximo. Então, são pessoas mais rígidas, mais que inclusive pode desenvolver uma série de vários sintomas, né, por causa dessa inflexibilidade. Então, quando a gente sente que está precisando trabalhar a flexibilidade consigo mesmo ou com os outros, para diminuir a agressividade, para ser mais amável, para ser mais flexível, para diminuir o amargor da vida, nós vamos encontrar o limão. O limão é o número 18 aqui, né? Então, ele já serve como o portal primeiro que foi aberto. Então, o que nós vamos fazer com esse portal que foi aberto? Nós vamos olhar, então, o seguinte, né? Que no caso é o 19, que é a seriguela, né? E também o 17, que é a cerola. Então, essa será a sinergia para essa pessoa, para esse momento que a pessoa precisa trabalhar a flexibilidade. Vamos falar um pouquinho, então, do passado, né? Então, como é que chegou a ser tão inflexível? Por que uma pessoa não consegue se amar, ser flexível consigo, com os outros? O que aconteceu? Então, a cerola é o floral que trabalha toda a tristeza acumulada. Olha só. Então, uma pessoa que não ouvia a própria voz, sabe? Não renovava as suas forças internas, né? Então, tem toda ali uma tristeza invadindo o coração, faltando esperança, sabe? Aquilo que está por um fio, né? As coisas ela deixa escapar, falta força vital, falta força para encontrar as respostas das suas questões, para voltar a acreditar em si mesmo, acreditar em Deus, ou seja, perdeu a alegria de viver. Uma pessoa que perde a alegria de viver, né, com certeza, passar do tempo, vai se tornar bastante rígida. Então, ela
preciso trabalhar, antes da rigidez dela, que destacou aí no limão, a falta de alegria. Então, colocar mais vida, colocar mais, sabe, mais fé, mais esperança, mais doce na vida, né? Não doce de padaria, mas o doce de viver, de concretizar, de ter metas, de ter objetivos, de ter sonhos, planos, projetos, tudo aquilo que vai trazendo alegria para cada um de nós. Então, primeiro, então, vamos trabalhar a alegria, de evolução da alegria com a belíssima e delicadíssima acerola, né? E o limão. E o próximo, que é o próximo portal, né, que está ali abrindo essa possibilidade de evolução e de crescimento, é a seriguela, que é o floral do equilíbrio emocional. Olha, os três, pronto. Fechou, né, essa chave para encontrar e preencher, sabe, toda essa necessidade de ser mais flexível. Então, desenvolve aí, né, várias dosagens de sentimentos para que a pessoa possa aprender a ter equilíbrio, ter limite para cada sentimento, não extrapolando nem de um lado nem do outro, e aumentar, então, essa revolução, né, que está acontecendo para enfrentar a inflexibilidade. Então, quando surge, né, essas três juntas, elas se unem numa força só, aí vai trabalhar os chakras, né? No caso aqui, seriguela vai despertar através do plexo solar, né, que é essa interação com o mundo. O plexo solar abre também um portal para que as pessoas possam se tornar mais amigáveis, né, mais extrovertida, mais, vamos dizer, mais solta, mais segura de si, com mais clareza, né? O limão trabalha o chakra cardíaco e com isso eles vão trazendo um equilíbrio, né? Assim como também a acerola ajuda no laríngeo, para as pessoas poderem falar, sabe, expressar o teu desejo, as suas metas, as suas vontades, dizer sim, dizer não, ou seja, a assertividade. Então, quando a gente faz esse caminho, vão abrindo possibilidades de reflexão. Será que isso mesmo acontece comigo? Será que isso é verdade? É isso mesmo que os portais são esses que eu tenho que trabalhar? De primeiro momento, até pode ser, não, mas eu não sou desse jeito, eu não preciso desse. Mas quando para um pouquinho e a pessoa começa a ser honesta com ela mesma, puxa, perfeito, exatamente isso que no fundo eu preciso. Trabalhar com esses três portais que vão me trazer o que eu necessariamente preciso nesse momento, porque são momentos. Então, essa é a contribuição desse momento que eu quero trazer para vocês, né? Através desse tabuleiro, chama assim tabuleiro, né? Que é um mapa, né? Um caminho florido, um caminho que vai abrindo portais para os campos de consciência, né? Que nós chamamos aqui dessa forma, e cada um deles vai abrindo possibilidades de aprofundar, sabe? Então, puxa, no caso do limão, né? Tem a acerola, a rigidez, né, foi provocada porque anteriormente deixou a alegria escapar. Então, o que aconteceu? Quais são as mágoas, os sentimentos que eu preciso trabalhar para voltar a ser mais maleável comigo, com as pessoas? E aí, então, eu vou encontrar o meu equilíbrio emocional, como sugeriu a Seriguela. Então, dessa forma, se você, qualquer um deles, com certeza, vai estar linkado com o anterior e o da frente, né? Então, eu falo assim, presente, passado e futuro, mas não em termos de tempo, e sim, sabe, pode ser atemporal, né? É atemporal. Então, essa é a contribuição, né? As essências florais da vida, cada vez que a gente utiliza, né, já faz aí, desde 2003, trabalhando com esses portais, eles vão abrindo cada vez mais possibilidades de mais pessoas trabalharem com o seu religare a si mesmo, né? Dessa maneira que eu enxergo as essências, todas, né? Nos ajudam a fazer a conexão primeiro com a gente mesmo e depois, estando bem,
nós podemos, sabe, sair por aí, né, soltando as nossas flores, disseminando nosso conhecimento, contribuindo para que as pessoas possam se sentirem cada vez mais e mais e mais e mais melhor, porque é assim que a gente contribui com o universo. Então, o poder da germinação das sementes, fazendo com que cada um renasça a sua forma, o seu pessoal, né? E a vitalidade da força das espécies que vivem em grandes comunidades, que é a questão também, né? Do todo. Então, isso é a maneira como eu enxergo, como eu quero hoje transmitir para vocês, né? Também aí, produtoras de essências, colegas terapeutas, quem está chegando agora também, sejam todos, assim, abraçados, né, pelo grande mestre, Dr. Eduardo Bach, que nos deixou esse ensinamento e essa graça, né, porque é uma bênção enorme nós termos acesso a esse conhecimento e a essas essências que fazem conosco uma transformação visível quando nós permitimos e queremos e buscamos. É assim que eu sinto e que gostaria de passar. Então, os florais todos, né? Coloco aqui Florais da Vida como representante, mas todos os portais nos ajudam, todos os florais nos ajudam abrindo portais para a evolução da consciência. E é isso que nós precisamos muito. Nós não temos todo o tempo do mundo, né? Eu posso lembrar sempre isso, porque o nosso tempo é pouco. Nós não sabemos ainda quanto tempo vamos ficar por aqui, então temos que aproveitar demais da conta cada dia para evoluir e sermos seres cada vez melhores, melhores e melhores. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento e que todos tenhamos uma vida plena de saúde e paz na alma, com muitas realizações, superações, amadurecimento e ética. Que possamos continuar exercendo o papel, né, de amor, de paz e autoconhecimento. É isso que eu espero que todas nós, né, possamos ter oportunidade de realizar. Muito obrigada, parabéns a todos e continuamos, né, no caminho da grande jornada das flores. Um beijo